Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe os que estão aqui no templo, os que estão também nos nossos templos espalhados em Portugal e por toda a Europa, e também os que nos acompanham pela Rádio Record ou pela Rádio Positiva, ou você que assiste também pela nossa página, a página da igrejauniversal.pt, no Facebook. Bem, nós estamos na caminhada para o Monte Carmelo e temos agora o Bispo Jean, diretamente do Monte Carmelo, na Terra Santa. Bispo Jean, boa noite. Boa noite, Bispo Domingos. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Muito bem. Dentro de instantes, Bispo Jean, o senhor vai fazer aí, diretamente do Monte Carmelo, esse clamor. Nós tivemos ontem, o início dessa caminhada, foi feito o clamor, e daqui a pouco o senhor vai fazer esse clamor novamente, para que todas as pessoas que estão vivendo essa fé, a fé que moveu o profeta Elias, que fez com que Elias não se curvasse, e não apenas isso, Elias não aceitou aquela situação, ele não tolerou aquela condição espiritual deplorável em que estava a nação. A miséria espiritual era maior do que a miséria material, e aliás, a miséria material era consequência da miséria espiritual, uma vez que Israel havia quebrado a sua aliança com Deus. Mas Elias, não aceitando aquela situação, então propôs o grande desafio, o desafio ali no Monte Carmelo. E eu quero mostrar aqui um testemunho, antes dessa oração, Bispo Jean, antes do senhor começar a orar aí e comentar também sobre isso. Nós temos um casal aqui, e vamos conversar com o mesmo. Pode, por favor, dar um microfone para que possam falar também. Um casal que teve essa experiência de receber a glória de Deus através do Espírito Santo. Bom, vamos aqui, nós temos aqui, deixa eu ligar aqui o microfone, ok, já está. Como é que é o seu nome mesmo? Paulo. Paulo e a sua esposa? Sharon. Sharon. Paulo, vamos começar contigo então. Fala aí da sua vida antes do Espírito Santo, como era? Antes, senhor bispo, eu era um senhor agressivo, eu batia na minha esposa, eu era mentiroso, eu não tinha vícios, eu dizia que eu não tinha vícios, mas o pior vício era a mentira. Eu arrumava uma discussão na sexta-feira para voltar só na segunda, para aproveitar a vida. Ou seja, eu era casado, mas vivia uma vida de solteiro. Você batia na sua esposa? Batia. Um homem violento? Sim. Agora, mas ela provocava você, ela te desrespeitava? Não, senhor bispo, o que é? O bom cobrador é o mau pagador. Quem geralmente faz, cobra. E eu tinha muito ciúme dela. Eu via nela o que eu fazia. Mas a minha mentira começou a entrar dentro de mim. Eu comecei a ver aquilo como verdade. Ou seja, eu vivia uma vida de mentira, mas achava que não estava mentindo. A cegueira era tanta que eu vivia assim. Bem, e você atraía ou não? Sim. Traía. Traía. Bem, você agredia fisicamente com palavras também? Com palavras e fisicamente. Chegou até um certo ponto de eu atirar ela do carro para fora com o carro em andamento. Que isso? Deixa ela falar um pouco, então, Sharon, como é que era isso? Como é que era ser agredida tanto com palavras, né? Que é terrível para uma mulher ser humilhada. E pior do que isso, você também, além da humilhação, que já é terrível, mas ser jogada de dentro do carro em movimento, correndo o risco de morrer. Como é que foi isso? Sim, bispo, isso foi uma das humilhações, porque ele não media mesmo o que fazia. Ele abria a porta do carro e me jogava para me tirar com o carro andando, eu saía rolando no asfalto. Ele me arrastava uma rua inteira pelos cabelos. Ele fazia o que tivesse que fazer, sem piedade nenhuma. E eu não entendia, bispo, eu não entendia por que isso. Porque eu vim de um lar que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma mulher apanhar, minha mãe nunca apanhou do meu pai. E eu não entendia, e eu não aceitava também me separar, porque eu não tinha casado para me separar. Eu queria uma família. Eu estava lutando para aquilo. Mas ele mentia tanto para mim, ele vinha depois, chorava, e eu acreditava nas mentiras dele. Então, como ele tinha um passado que o pai bateu na mãe a vida inteira, então a gente sempre acha uma desculpa, né, bispo? E assim foi. Eu costumo dizer que eu vivi 10 anos com uma pessoa que eu não conhecia, bispo. Eu não conhecia. Porque quando eu vinha descobrir as traições, eu descobri tudo de uma vez só. Porque ele me mentia tão perfeitamente que eu acreditava. Como mulher, você era
frustrada, triste, deprimida? Como é que você estava interiormente? Muito, bispo. Eu tive síndrome do pânico, eu tive uma depressão profunda. Quando a gente chegou na igreja, foi a última porta, a última da última porta que existia nesse mundo. Vocês chegaram juntos? Sim. Bom, como é que foi a chegada de vocês? Fala aí, então. Como é que foi? Por incrível que pareça, fui eu que trouxe ela para a igreja. Que a gente tinha estado, 4 anos atrás, antes dela descobrir as minhas mentiras, nós tínhamos estado na igreja, ao convite de uma tia nossa. E aí dissemos que não era para nós aquilo. Ficamos uma semana na igreja. E nessa ocasião que ela descobriu tudo, ela me botou para fora de casa. Descobriu as traições. As traições, o que eu fazia, as mentiras, que ela cria muito em mim. Ela me fazia como Deus para ela. E aí a única porta que eu me lembrei foi de levar à Igreja Universal. Por quê? Porque se eu conseguir enganar ela 10 anos, e o pastor que está lá em cima do altar engana uma multidão, por que não vai enganar ela? Eu vou... Esse era o seu pensamento? É. Que os pastores enganavam as pessoas. E com esse pensamento eu fiquei 2 anos na igreja, esquentando o banco da igreja. Que isso? Enquanto ela se converteu. Quer dizer, você sentava ali, assistia os cultos, não acreditava em nada? Nada. Fazia até os propósitos com ela, para acompanhar ela, porque eu comecei a ver o altar como um banco. Botava tanto, vinha multiplicado. A palavra se cumpria através da fé dela. Quer dizer, você via com malícia, né? Com malícia, com maus olhos. Você viu o pastor com maus olhos, você viu o altar com maus olhos, porque o problema estava dentro de você, né? O mal estava dentro de você. Agora, e ela não, por sua vez, você, né, Sharon, você se converteu, você recebeu a palavra, entregou sua vida a Jesus. Como é que foi? Eu não tinha nada a perder, né, bispo? Eu cheguei na mais profunda dor. Eu cheguei... o senhor até falou alguma coisa lá embaixo que me chama muita atenção. O diabo sabe quem vai se converter ou não. Porque uma semana antes de eu chegar na igreja, eu quase perdi minha vida 2 vezes. 2 vezes. Eu fui atropelada uma vez e outra vez eu tive meu estômago rasgado, né? Então, eu quase faleci. Quando eu cheguei e ouvi aquela palavra, o pastor falava tudo da minha vida. Mas eu falei, ele deve ter pago, porque o Deus dele era o dinheiro. Eu disse que ele deve ter pago esses pastores para falar. Mas teve uma parte, bispo, que foi a fé inteligente, que tinha coisas que aquele pastor falou que estava somente dentro de mim, e ele não sabia. E foi aquilo que me fez voltar. E como eu não tinha nada a perder, eu fiz um desafio no altar de Deus, e se mudasse a minha vida, eu ia entregar a minha vida para sempre, para Jesus. Fez um desafio. Fiz um desafio. Se é verdade, se a palavra é verdadeira, se o que eles falam aqui é verdadeiro, que é isso que nós falamos para as pessoas. A pessoa que está aflita, desesperada, ela pode fazer esse desafio com Deus. Ele aceita. Ele aceita que a pessoa chegue para ele, ó Deus, se é verdade mesmo, se a tua palavra realmente funciona, então eu quero ver. Porque Deus chama pessoas assim, pessoas revoltadas com a situação que elas se encontram. Porque o mundo apresenta tantos ídolos, tantos deuses, santos imagens e tudo mais. Então, quem é verdadeiro? Quem é o verdadeiro Deus, né? Quem de fato responde? Então, Deus quer mostrar que Ele é verdadeiro. Nesse desafio que você fez no altar, qual foi a mudança que ocorreu na sua vida? Então, o pastor me desafiou. Quando eu fui falar com ele, eu chorei e disse que não aguentava mais essa vida. E ele me desafiou. Ele me desafiou. Se você fizer tudo que vem do altar, mas tudo que vem do altar, e a sua vida não mudar... E eu disse para ele assim, não precisa nem terminar a frase. Eu vou subir naquele altar e vou lhe desmascarar. Eu também desafiei o pastor. E ele me desafiou também. Ele disse, não tem problema. Ele aceitou o desafio? Ele aceitou também o desafio. Quer dizer, se não acontecer, pode subir aqui e me desmascarar. Pode subir e me desmascarar. Foi um desafio? Foi mesmo, bispo. E eu pergunto, você precisou desmascarar o pastor? Não. Não precisou por quê? Eu tenho até vergonha, coitado daquele pastor. O que eu fiz com aquele pastor, bispo? Olha, tem que ser um homem de Deus mesmo para
para ver, porque eu enfiei o dedo na cara dele, que eu tenho vergonha de falar hoje, mas a dor era tanta, bispo, tanta, que eu não tinha nada a perder. E nesse desafio de fé com Deus, o que mudou na sua vida? Interiormente, como pessoa, você recebeu o Espírito de Deus, como é que foi? Então, primeiro eu aprendi que eu precisava me curar, que eu precisava estar bem para depois saber o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia lutar pelo meu casamento, o que eu ia fazer. E aí eu lutei pelo Espírito Santo. Aí tudo que o pastor falava no altar, tudo, mas eu não duvidava de nada. Você priorizou o Espírito Santo. Eu ia todos os dias para a igreja. Quer dizer, seu casamento estava destruído, um marido que lhe batia, uma vida de aparência, ele próprio dentro da igreja, mas como fariseu que não acreditava em nada, mas vinha, dava a oferta dele, o dízimo dele, fazia o desafio, mas sem acreditar em nada, colocando defeitos em tudo. Você poderia ter pedido para Deus restaurar seu casamento, fazer um milagre, enfim, mudar a vida econômica, mas não, você priorizou o Espírito Santo. Exatamente. A mudança do seu ser, do seu interior. Era o que eu mais precisava, né, bispo? E você recebeu o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo, E lutei. aí, com o recebimento do Espírito Santo, o que aconteceu dentro de si? Aí, tudo aquilo que a Sharon não conseguia, que era perdoar o meu esposo, que era lutar, que era ser forte, porque eu não tinha mais força para nada, bispo. Era ser forte, tudo. Eu me tornei uma nova criatura. Eu passei a ter nojo daquela Sharon. E aí eu comecei a ver o que eu ia fazer para a minha vida. Aí eu disse... E teve um momento, bispo, que eu falo que eu olhei para o meu esposo como uma alma. Eu não olhei para ele como meu esposo. Eu olhei para ele como uma alma. E eu disse, se eu largar ele agora... eu vou largar ele para o diabo, mas eu vou ganhar a alma dele para Jesus. Quer dizer, você perdoou, não havia mais mágoas, você mudou interiormente, você passou a ver o seu marido com outros olhos. Quer dizer, ainda que as coisas do lado de fora estivessem do mesmo jeito, mas dentro de você havia ocorrido a mudança. Quer dizer, a fonte já estava jorrando dentro de você, que é o Espírito Santo. Exatamente, bispo. Aí começou a minha caminhada por ele, foi esses 2 anos, começou a minha caminhada por ele. E eu falo, bispo, eu nunca fiz voto no altar, eu nunca fiz fogueira santa por dinheiro. Eu nunca pedi dinheiro no altar. Porque eu sei que o resto se acrescenta, mas eu queria tanto, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu queria o meu marido no altar. Eu fiz muita fogueira santa por isso. Todas as minhas fogueiras santas eram por isso. Por ele no altar. Não foi na primeira. Sempre pelo espiritual, pelo Espírito Santo. Sempre pelo Espírito Santo. Você havia recebido o Espírito de Deus. Priorizou o Espírito de Deus. E como você priorizou o Espírito Santo, ele entrou na sua vida e trouxe tudo que é dele. Se a pessoa tem um espírito do diabo, esse espírito do diabo leva tudo que é dele para ela. Sofrimento, depressão, doenças. Ora, se ela recebe o Espírito de Deus, ele, o Espírito Santo, traz também para a vida dela tudo que é dele. Então ele traz a paz, ele traz a alegria, ele traz o cumprimento das promessas de Deus, ele traz a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Porque ele, estando dentro da pessoa, ele leva tudo que é dele para a vida dela. E aí, a partir daí, para nós finalizarmos para a oração lá no monte, como é que foi essa transformação também na sua vida? Então, senhor bispo, eu cheguei a passar fome. E levei a minha esposa e meu filho a passar fome junto comigo. Nós fomos juntar comida do chão, para o senhor ter uma ideia, no final desses 2 anos. E foi ali que eu tive um encontro com Deus. Porque juntando comida no chão, a gente pegava a comida que tinha estragada e tinha que arrumar ela para comer. E a minha esposa achou uma abobrinha no chão, perfeito. E olhou para mim, eu estava a uma distância de uns 10 metros dela, ela disse assim, amor, gosta de abobrinha? E aí eu olhei para ela e disse, ali a ficha caiu. Porque eu não me via naquela situação juntando comida. É como se eu estivesse num belo supermercado. Porque na realidade você brincava com Deus. Você zombava das coisas de Deus. Essa é a realidade. Sim. Os seus maus olhos eram uma forma de você zombar da própria palavra de Deus. Mas quando foi que você finalmente priorizou sua salvação, priorizou o Espírito Santo? Foi ali. Ali eu tive um encontro com Deus. Você foi para o altar? Fui para o altar. Para o desafio? Fui para o desafio. E eu só pedia uma coisa para Deus, uma nova identidade. Foi numa fogueira santa? Foi numa fogueira santa. Vida por vida? Vida por vida. E ali
a minha vida começou a deslanchar. Porque eu disse para Deus que eu ia obedecer tudo que viesse do altar, tudo que o homem de Deus falasse, eu ia botar em prática. Quer dizer, assim quando você foi para o altar para apresentar o seu sacrifício, aquele sacrifício representava a sua vida, a verdadeira entrega da sua vida. Tudo. O fogo desceu na sua vida a partir dali? Desceu. A partir dali, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho a imensa vontade de passar a minha história de vida para as pessoas, para que não venham a passar o que eu passei. Com a presença, com o batismo do Espírito Santo, mudou o que em você? Porque houve, com certeza, o batismo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, há uma mudança dentro dela. Há uma Você mudança. deixou de ser aquele homem que você era? Sim, eu já tinha deixado de bater nela. Eu já tinha deixado de mentir para ela. Mas ali mudou tudo. Ali eu me tornei uma pessoa mais carinhosa, que ela pode falar. Eu tornei um pai melhor, presente. Né? Eu passo para as pessoas... Temente, fiel a Deus. Temente, fiel, principalmente. Tudo que é propósito que vem, a gente faz. Interiormente você mudou. Sim, senhor. Hoje sou uma pessoa mais calma. Eu não poderia ver uma pessoa me fechar no trânsito que eu ia atrás. Aí a briga era certa. Hoje não, hoje vai. Deus abençoe. Quer dizer, vocês receberam o Espírito Santo, não é? Então, se vocês receberam o bem maior, o tesouro precioso, que é o Espírito de Deus, eu imagino que as outras coisas também vieram, né? Foi como um pastor um dia me disse: Paulo, primeiro prioriza Deus, os braços da cruz é a tua família, e o resto vai te acrescentar. E é assim que tem sido a nossa vida. Hoje, aquela situação de miséria, obviamente. Nunca mais, graças a Deus. Vida de prosperidade. Graças a Deus. Tem bens. Tudo. Tanto aqui quanto no Brasil. Quer dizer, isso aí. Isso. Diante do tesouro maior, isso. Aí vieram essas outras coisas. Sim, senhora. Porque o mais importante... Nós já temos. Então, é isso aí. Quando você prioriza o Espírito Santo, você tem o mais importante, você tem o dono de todas as coisas. E se você tem o dono de todas as coisas, você terá tudo que ele tem para você. Então, obrigado, testemunho do casal. Deus abençoe, obrigado. Tá? Bispo Jean, então, com o senhor aí agora, diretamente do Monte Carmelo, se o senhor quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa antes da oração, por favor, à vontade. Então, Bispo Domingos, nós podemos verificar na história desse casal que é exatamente o que tem acontecido. É um exemplo clássico da história de muitas pessoas, porque essa história se repete. As pessoas se juntam, duas pessoas se juntam. Então, ela tem problemas e ele tem problemas. Então, eles se casam porque pensam o seguinte: eu vou ser feliz, eu vou casar para ser feliz. Só que o que muitos não conseguem entender é que quando se junta duas pessoas, se juntam os problemas também. Então ela sofreu, ele sofreu, ambos sofreram e fizeram um ao outro sofrer. Mas a partir do momento que, como eles mesmos disseram, caiu a ficha, se voltaram para Deus, priorizaram o Espírito Santo, priorizaram a mudança interior, então houve também a mudança exterior. O casamento foi restaurado, a vida está abençoada, são felizes, e esse é o propósito dessa Fogueira Santa. Você que está nos assistindo nesse exato momento, este é o foco principal dessa Fogueira Santa. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, então você não deve focar em nenhuma outra área da sua vida. Você deve colocar toda a sua força nesta Fogueira Santa, ir para o altar decidido a receber o Espírito Santo. Porque uma vez em posse do fogo de Deus dentro de você, aí sim, aí você vai estar pronto para tomar posse da vida abundante que Deus tem para você. Será, como o Bispo Domingos acabou de dizer, será a consequência. Então vamos agora orar, vamos agora falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, nós entramos em Tua santa presença em oração, daqui do Monte Carmelo, seguindo, meu Deus, a nossa jornada de fé rumo a esta Fogueira Santa, rumo ao altar. Todos nós estamos, ó Deus, a caminho do altar. O Teu servo Elias levou tempo restaurando o altar que estava quebrado.
Ele pegou 12 pedras representando as tribos, as 12 tribos de Israel. E interessante, meu Deus, que na época de Elias, o próprio país, a própria nação de Israel se encontrava dividida. Havia um reino no norte e um reino no sul, o reino de Israel e o reino de Judá, mas as 12 tribos estavam representadas, um só povo. É isso aí, uma só nação, por aquelas 12 pedras. Ele colocou a lei em ordem, ele preparou o holocausto, o sacrifício, ele derramou a água, e depois que tudo estava pronto, meu Pai, aí ele orou, e a sua oração foi objetiva, foram apenas algumas palavras, o suficiente para a resposta, para que o fogo descesse sobre aquele altar, e aí mostrando para todos, para o povo, para o rei, para os profetas mentirosos, para os profetas idólatras, quem era o Deus vivo, quem era o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Portanto, meu Pai, dê forças a essa pessoa que está, meu Deus, a caminho do altar. Esta pessoa que decidiu partir para o tudo ou nada, vida por vida. Essa criatura, meu Deus, que está cansada de sofrer, cansada de gemer, que já tentou de tudo menos o Senhor. Meu Pai, esta fogueira santa não será uma tentativa, não é, meu Deus, um bilhete de loteria, é vida por vida. A vida dela como está, a vida fracassada, a vida cheia de dores, de angústia, de sofrimento, de miséria, de doenças, de problemas financeiros, familiares, de problemas de ordem sentimental, é tudo. Porque quando nós colocamos a nossa vida no altar, nós também colocamos os nossos problemas, nós também colocamos a nossa miséria, colocamos a nossa dor, os nossos vícios, vai tudo para o altar. E o fogo purifica. O fogo do Senhor, diz a Bíblia, que é fogo consumidor. Então o fogo arranca tudo que não presta, consome tudo que não presta e purifica. E do altar vem uma nova vida, do altar vem uma vida transformada. Sim, meu Pai, porque em posse do Teu Espírito, uma vez possuídos pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do Deus de Israel, esta pessoa, meu Pai, poderá alcançar a vida que ela sempre sonhou. Então, meu Deus, daqui do Monte Carmelo, nós estendemos as mãos para todo o povo que nos assiste aí de Portugal e Europa, em qualquer lugar que essa pessoa esteja, seja ela na igreja, na sua casa, no seu local de trabalho, num hospital, num presídio. Meu Deus, não interessa o local, aí onde ela está, chega o Teu poder para curar, chega o Teu poder para libertar, para salvar, para transformar, para levantar esse que está caído, desanimado, desiludido, essa pessoa que estava, meu Deus, talvez pensando até em tirar a sua própria vida, acabar com tudo, porque ela vem ouvindo essa voz que diz a ela, chega de sofrer, não adianta, Deus não existe, Deus não está nem aí para você. Isso não é verdade. Meu Deus, haja vista, ela está neste exato momento participando desta oração. Então nós determinamos aqui deste lugar, meu Pai, este lugar que é testemunha viva da manifestação do Teu poder. Desça o Teu fogo sobre esta pessoa e transforme esta vida nesta fogueira santa. Nós assim determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que orou conosco, tenha certeza que Deus te abençoa também. E vamos nessa fé, nessa caminhada ao Monte Carmelo. Bispo Jean, Deus abençoe. Amém, Bispo. Graças a Deus. Seguimos. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, em nome do Senhor Jesus. Até lá então. Deus abençoe a todos.